fui amante durante 8 anos e a mulher dele sabia. Na verdade, ela sempre soube do nosso caso, só que ela nunca ligou. Só que agora, depois desses anos todos, depois de 8 anos, ele tá querendo me descartar pra poder ficar somente com a mulher dele. Deixando claro que eu sei que eu sou errada, eu sei que eu errei, né? Ser amante não é uma coisa certa. Só que mais errado do que isso é ele querer me descartar agora como se eu fosse nada. Eu vou contar como tudo começou para que vocês possam me entender melhor. Há 9 anos atrás, eu comecei a trabalhar de caixa numa loja e depois de um tempo trabalhando na loja, eu comecei a me envolver com o dono. Depois de um tempo que a gente estava se envolvendo, que a gente estava ficando, a gente acabou se apaixonando e naquela época já, o casamento dele já não estava nada bem. Ele e a mulher só brigavam, discutiam o tempo todo, ele já não tinha mais nem relação. E assim, dava pra ver que ela não gostava mais dele. E ele, sei lá, acredito que ele também não, só que ela dava pra ver mais. Era nítido que ela não ligava pra ele. Na verdade, eles só estavam juntos por conta do dinheiro, porque na verdade tudo ali que eles tinham era do pai dela. Então assim, o pai dela não aceitava que eles se separassem. Então eu acredito que pelo dinheiro, pela vida, né, pela aparência, eles acabavam que não se separavam. Até que um dia ela acabou descobrindo sobre mim e a única coisa que ela falou pra ele foi: toma mais cuidado e faça muito bem escondido por conta do meu pai. Ela falou: meu pai não pode saber. E desde então, a gente tinha um caso mesmo, já sabendo que ela sabia. Tanto que por várias vezes ela chegou na loja e ela flagrou a gente ficando no escritório dele, na sala dele, e ela nunca falou nada, ela nunca brigou comigo. Na verdade, ela nunca nem falou diretamente assim comigo. Nunca fez barraco, nunca fez nada. Até que os anos foram se passando e nós ficamos nessa vida, gente, por 8 anos. Ele dormia na minha casa, ele sempre dormia comigo na minha casa. A gente saía pra almoçar junto pra outros lugares, né, porque tinha que ser longe pra ninguém ver, pra ninguém desconfiar. Mas a gente viajava, a gente passeava e tudo isso juntos. A gente falava até em ter filhos, ele brigava muito com a mulher dele por conta de mim pra poder me defender quando ela vinha falar alguma coisa sobre mim. Na loja dele, era eu que dava a maioria assim das ideias, era eu que cuidava de tudo, tanto que eu mandava mais na loja do que ela ou até ele mesmo. Ela sempre soube de tudo, tá? Ela sabia que era eu que mandava e desmandava na loja. Ela sabia que o carro que eu andava era ele que tinha me dado. O apartamento que eu morava era ele que pagava. Ela sabia de tudo. Tipo, ela sabia que a vida boa que eu tinha vinha dele. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela sabia que eu fazia com ele tudo o que eu quisesse. Só que de um tempo pra cá, as coisas começaram a mudar. Na verdade, deu uma boa mudada nas coisas. Por quê? O meu boy, como eu falei, ele sempre dormiu comigo em casa. E do nada ele parou, ele não dorme mais comigo em casa. A gente já não sai mais pra passear, a gente não sai mais pra viajar. Ele não deixa mais eu cuidar de todas as coisas dele, que nem no caso da loja. Antes eu podia resolver o que eu quisesse, eu resolvia, eu ia lá e eu fazia. Agora não, agora eu tenho que conversar com ele, perguntar pra ele se pode, se é legal a minha ideia, pra ver se ele aprova. Só que a maioria das coisas que eu tô levando pra ele, tipo de ideia ou algo assim, ele não tá aprovando. Pra piorar ainda mais a situação, esses dias ele chegou no trabalho com uma chupada no pescoço. Quando eu vi aquela chupada, que raiva, nossa, que raiva, se eu pudesse, eu matava alguém na hora quando eu vi aquilo ali. Quando eu vi, obviamente que eu fiquei brava, eu fui pra cima dele, já fui brigando com ele, né, querendo uma satisfação do que era aquilo. E ali ele falou pra mim que aquela chupada era da mulher dele, que eles voltaram a ter relação. Eu sei que esse dia eu quase quebrei o escritório dele inteiro de tanta raiva que eu fiquei dele. Mas beleza, engoli minha raiva e voltei pro meu cantinho lá e fiquei lá no caixa até dar o horário do almoço. Como de costume, no almoço, a gente sempre saía pra almoçar junto. E nesse dia, ele saiu, ele esperou eu descer lá embaixo pra eu pegar minha bolsa, não me falou nada e saiu e me deixou sozinha. E depois eu descobri que ele foi almoçar com a mulher dele. Aí, pra mim, nesse dia já foi o fim. Então, o que eu fiz? Quando ele chegou, eu sentei pra conversar com ele e eu perguntei pra ele o que estava acontecendo, porque eu senti que ele tava me ignorando, que ele tinha mudado muito. E assim, do nada, ele voltou a ter relação com a mulher. Depois de muitos anos que os dois nem se encostavam, do nada começou a ter relação. E ali ele falou pra mim que os dois conversaram e que eles decidiram tentar, que eles decidiram fazer o casamento dar certo. E ele falou assim, você sabe que eu sempre fui muito louco e apaixonado pela minha mulher. Quem não era muito apaixonado por mim era ela. Ele falou, mas eu sempre fui louco e, tipo, apaixonado por ela. E a gente conversou e ela falou que ela também quer tentar e a gente quer fazer dar certo. E ali ele terminou comigo, vocês acreditam? E além de terminar comigo, ele ainda me mandou embora. Eu tô com tanta raiva, eu tô com tanto ódio, que eu não tô conseguindo controlar o meu ódio de tanta raiva que eu tô. Eu tô com uma sensação de que eu fui usada. E eu não tô gostando nem um pouco disso por mim, eu juro pra vocês. Eu faria qualquer coisa pra acabar com toda essa raça dessa família.
A minha vontade de soltar fotos, vídeos, em todas as redes sociais, mostrar pra todo mundo quem era ele, que ele tinha um caso há mais de 8 anos, porque não foram 8 dias, não foram 8 meses, foram 8 anos. E tem mais. Eu sei, eu só não posso provar, mas eu vou até o fim e eu vou descobrir. Eu tenho certeza que essa desgraçada também tinha um amante e eu vou descobrir quem é e eu vou contar pra todo mundo. Cara, como que pode ser tão otário? Foi só ela estralar o dedo que ele foi correndo, mas assim, correndo mesmo atrás dela. Eu sei que ela nunca gostou dele de verdade. Eu sei que tem alguma coisa aí por trás. Ela não tá com boas intenções. Só que eu digo uma coisa. Eu não vou aceitar ser descartada desse jeito. Não vou. E eu acredito que eu não tô errada. Eu tenho direito, sim, de querer me vingar. Porque, como eu falei pra vocês, são 8 anos. Ele me assumiu. Até ela sabia. Agora, do nada, vai me descartar como se eu não fosse nada. Eu tô errada em querer me vingar? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu marido aprendeu da pior maneira possível que eu não entro em competição por um homem. E todos os dias que eu lembro que esse homem chegou na cara dura e falou pra mim o que falou, eu tenho uma vergonha alheia por ele, por mim, por nós, por ambos, por todo mundo. E detalhe, ele se lascou tanto nessa porque ele não entendeu que o que a pessoa queria era só uma competição. Eu e meu marido, nós tínhamos um casamento muito tranquilo, sabe? Eu tava com ele há 4 anos. 4 anos, 5 anos mais ou menos, quase fazendo 5 anos. E eu achei que ele me conhecia bem. Afinal de contas, né? A gente já tava um tempinho junto, mas parece que não. Nós, assim, tudo aconteceu muito rápido. A gente começou a ficar, começou a namorar, e aí a gente já foi morar junto, porque a gente já era adulto, já tínhamos ali a nossa carreira. Então a gente falou, não vamos perder tempo. Achei o Lovers da minha vida e fui morar com ele. Beleza, até então a gente tinha um casamento muito tranquilo, muito paz e amor, até que do nada, meu marido, que tinha preguiça de levantar pra pegar um copo de água, do nada começou a querer entrar na academia. Não, porque eu quero entrar na academia, eu tô planejando entrar na academia, que não sei o que. E segundo ele, era porque um amigo dele tinha entrado na academia, e aí esse amigo que trabalhava com ele tava incentivando ele a entrar na academia, sendo que eu malhava, e eu incentivava ele há anos, e ele cagava e andava na minha cabeça. Beleza, do nada ele começou com esses papos e eu falei, amor, bom, entra assim, né, Lovers? Se você quer entrar na academia, então entra. Beleza, foi lá o Jurandir, se matriculou na academia de onde a gente morava, ali no bairro. Aquela academia de bairro? Então, se matriculou ali naquela academia. Beleza, começou a malhar todo santo dia, ele e o amigo dele. E aí, com essa malhação toda, eu fui notando umas coisinhas diferentes no senhor, meu marido. Como o quê? Começou a não me procurar mais na cama. Gente, aquela coisa básica, parece um currículo de macho. Não procura mais na cama, escondendo o telefone, eu dormindo e ele teclando no telefone, eu vendo, fingindo que tô dormindo. Começou a chegar mais tarde em casa, começou a demorar mais na academia, que não sei o que, aquelas coisas assim de homem que tá botando um X na nossa cabeça. Só que até então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de pegar. Eu gosto de pegar a traição, que é pra eu ter certeza. Fiz o que toda mulher madura faria. Esperei ele dormir, olhei o telefone dele, não achei nada. Esperto, apaga. Ele apagava, olhei tudo, futiquei tudo e o homem não tinha nada. Falei, não, tudo bem, vai ver a coisa da minha cabeça. Tô de implicância, né? Porque quando eu reclamava com ele falava, você tá assim porque eu estou fazendo algo novo. E aí você não consegue entender que a minha vida não é sua, que eu posso ser um ser humano individual, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, e que isso é normal, que você malha e eu não falo nada, você malha há anos e agora você tá de implicância. Ele começou a jogar pra cima de mim como se a culpada fosse eu. Até aí tudo péssimo, né? Eu comecei a realmente trabalhar isso em mim, ver se não era implicância e tal, beleza. Até que um belo dia, já tinha se passado mais ou menos uns 2 meses que ele tava malhando, que a gente tava nessa situação, que eu tava vendo que ele tava estranhando em 2 meses. E que ele tava estranho em 2 meses, a gente furefou tipo 4 vezes. Notoriamente, ele não tava aí, né, se importando com a nossa vida. Aí um belo dia eu estava fazendo janta, ele chegou da academia e falou pra mim, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tudo bem, Love, vamos conversar, o que houve? Ele falou, olha, eu vou falar isso com você porque eu gosto muito de você. E eu quero continuar com você, mas eu preciso que você me dê motivos pra isso. Então eu preciso conversar com você e te explicar realmente o que tá acontecendo. E aí, gente, ele jurou que ele estava me fazendo um favor. Ele jurou que ele ia falar isso pra mim e eu ia ficar, oh meu Deus, o meu macho, como assim? Não, vou lutar por ele. Ele sentou calmamente no sofá, virou na minha cara e falou que ele tinha conhecido outra pessoa e que ele estava em dúvida entre mim e essa outra pessoa.
E que ele não achava justo eu não saber. Gente, ele tava me contando que eu era chifruda como se não fosse nada. Como se ele estivesse me dando bom dia. Tipo, ele falou, eu acho muito injusto. A outra pessoa sabe de você, então ela tá se esforçando ao máximo pra me ter. Você não sabe, então eu sinto que você tá perdendo porque você não tem a informação completa e eu não acho isso justo com você. Eu gosto de você, eu gosto da nossa vida, eu gosto do nosso casamento, mas eu também tô gostando dela. E eu quero que você faça mais por nós, que você me dê motivos pra escolher você em vez de escolher ela, porque por enquanto ela está ganhando, porque ela tá me dando motivos, mas eu entendo que é porque você não tinha informação, mas agora eu quero deixar tudo bem claro. Eu conheci outra pessoa, ela é da academia que eu malho. Então, assim, estou gostando dela, ela tem me feito ter vontade de largar você. Então, eu tô te dando a oportunidade de você salvar o nosso casamento. Lute por mim, nos dê motivo pra poder ficar junto. Levantou e saiu! Foi tomar banho, gente! Eu fiquei tão chocada que ele tava me falando aquilo que eu não tive... Eu não consegui. Eu tava assim, sabe quando você tá digerindo as palavras? Eu fiquei em choque, eu fiquei assim, não é possível. Eu devo ser o cocô do cavalo do bandido, porque não é possível que esse macho falou isso na minha cara, ainda querendo que eu lute por ele. O cara me contou que eu sou chifruda, que tá gostando da outra e tá pedindo pra eu dar motivos pra ele ficar comigo, porque a outra tá dando mais. Falei, como assim? Me tremi todinha. Falei, não, tá tudo certo, eu não vou me estressar. Entrei dentro do quarto e comecei a colocar meus panos de bunda dentro da minha mala, porque a casa era dele. Eu tinha alugado, nós dois tínhamos uma casa, eu tinha alugado a minha casa pra ir morar na casa dele, que a casa dele era maior. Vou voltar pra casa dos meus pais e depois passo a minha casa de volta, tá tudo certo. Comecei a botar minhas coisas. Quando ele saiu do banheiro, ele falou, onde você vai? Eu falei, eu estou indo embora. Não, mas eu falei, olha, fique tranquilo, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não entro em competição por homem. Pode ficar com ela, você é todo dela. Outra coisa, não aceito traição. O que te fez pensar que eu ia aceitar tomar chifre e ainda ter que lutar por você? Quem é você, meu amor? É o que? O Brad Pitt? Nem se fosse a Vanessa de Hogwarts mais, assim, gigante do mundo, eu me sujeitaria a um negócio desse. Estou indo embora. Pode ficar com ela, faça bom aproveito. Comecei a arrumar minhas coisas ali. Ele em pé, calado, não falou nada. Falou, essa é a sua decisão, você não me ama. Não me ama? Eu falei, não me ama? Você tá me traindo, tá dizendo que eu não te amo? Meu amor, vá você, ela, academia, seu amigo, tudo pra casa do cão. E aí, por curiosidade, quando eu tava arrumando minhas coisas, eu só falei assim, deixa eu te perguntar, quem é a menina da academia? Porque eu conhecia todo mundo de bairro. E aí ele me vira e fala, é a Luana. Quem que é a Luana? Luana é uma menina que estudou comigo. E que desde a época que estudou comigo, ela tinha uma competição, assim, ferrada comigo na cabeça dela. Ela sempre queria ser melhor do que eu. Porque eu me destacava como aluna, em competição de dança eu ganhava, essas coisas. Então ela sempre teve essa competição comigo. Provavelmente ela estava dando em cima dele por causa de mim, não por causa dele. Era uma competição, porque ela vivia pra competir comigo. Até na academia. Era um inferno. Eu tava cogitando sair da academia por causa dessa menina. Eu só olhei pra cara dele assim, ri e falei, tá bom. Peguei as minhas coisas e voltei pra casa da minha mãe. Amor, não deu outra. Assim que ela ficou sabendo que eu me separei, que eu não entrava em competição por homem, ela largou ele. Por quê? Porque perdeu a graça. Ela queria apenas ter o que eu tinha. Como eu já não queria mais, ela largou ele. Não quis mais ficar com ele. E ele tentou voltar comigo de todas as formas e eu não quis. Não entrem em competição por macho. Arrume outro. Vai ele e a Luana pra casa do cão. Eu li o diário da minha filha de 10 anos quando ela tinha acabado de sair pra ir na casa do amiguinho fazer o trabalho de escola. E eu me desesperei. Eu entrei assim em desespero. Primeiro que era um sábado, eu estava de folga. E aí a minha filha, botar o nome da minha filha fictícia aqui de Valentina, que é o único nome que vem na minha cabeça. Minha filha Valentina falou pra mim na sexta-feira, um dia antes, que ela teria que ir na casa de um amiguinho pra poder fazer o trabalho. Só que assim, gente, tinham 10 anos. Eu falei, não, tudo bem. Perguntei quem era o amiguinho. Ela disse que era fulano, conhecia a mãe de fulano. Mandei uma mensagem, ela falou, não, sim, eles vão fazer trabalho, não sei o que, trabalho de escola e tal. Só que eu não sabia que ia só os dois. Pra mim, e um grupinho, né? Que eu perguntei, quem que vai? Ela falou, é eu, ele e mais umas 2 pessoas. Eles tinham 10 anos. Eu falei, não, tudo bem, já tinha conversado com a mãe dele. Falei, beleza. Então amanhã, às 10 horas, que era o horário que eles marcaram, eu levo você lá na casa de fulano, que era tipo assim, um bairro depois do meu, sabe? Ela falou, beleza. Só que eu reparei que ela tava meio ansiosa. Ela tinha ficado o dia inteiro trancada no quarto e tava meio ansiosa. Da hora que eu ia pra poder levar alguma coisinha pra ela comer, um lanchinho, alguma coisa, ela tava escrevendo no caderno dela, que ela sempre ficava escrevendo. Pra mim, eu não sabia o que era. Quando eu perguntava, ela falava que era poesia, né? E ali na cama, e no telefone falando com as amiguinhas dela, porque sim, ela tinha telefone, eu deixava ela usar o telefone. E aí, beleza. Ela simplesmente, no dia seguinte, acordou, tomou um banho, se arrumou toda, pegou a mochila dela, que ela já tinha deixado pronta, e falou, vamos, mamãe. Eu falei, vamos, filha, vamos, Valentina é terrível. Botei a Valentina no carro, dirigi até a casa da mulher,
né? Cumprimentei ela, perguntei se estava tudo certo. Falei, 5 da tarde eu venho buscar eles. Ela falou, tudo bem. Deixei Valentina e voltei pra casa. E aí, meu marido estava trabalhando, porque ele trabalhava sábado sim, sábado não. Falei, vou aproveitar que ela não tá, pra poder dar um faxinão na casa. E aí eu comecei, dando uma faxina aqui, dando uma faxina ali, e decidi faxinar o quarto dela, né? Que tava sempre bagunçado, que nunca tava arrumado, e comecei, futica dali, arruma dali, não sei o que. Achei enfiado dentro do travesseiro dela, sabe, tipo, na capa do travesseiro, um caderno. Eu olhei aquele caderno e vi que tinha um cadeadinho. Sabe aqueles cadeadinhos assim, bem ruimzinho, que você faz assim, ele solta? Então, esses cadeadinhos. Aí eu peguei o caderno e entendi que aquilo ali era um diário. E a princípio eu fiquei, leio ou não leio? Leio ou não leio? A consciência pesou, né, assim, minha filha. Mas aí eu falei, ela é só uma adolescente, né? Não é nem uma adolescente, tem 10 anos, é uma criança. Ela ainda é uma pré-adolescente. E ontem ela tava muito estranha. Eu falei, eu vou ler. Fiz assim o cadeado, soltou, depois dava pra poder fechar de novo, abri e comecei a ler. As primeiras coisas assim, bem bobagenzinha, só que alguma coisa veio na minha cabeça, parece que era Deus na minha cabeça. Vá na última coisa que ela escreveu. E ali eu fui na última coisa que ela escreveu. Gente, a minha filha simplesmente estava detalhando naquele diário, já tinha mais ou menos uns 4 dias, que ela tinha visto eu e o pai dela namorando. Não sei como ela viu. E aí parece que esse amiguinho que ela tava indo fazer um trabalho era, na verdade, o namoradinho dela. E que ela contou o que ela viu pro amiguinho dela. E falou pra ele não contar pra ninguém. E que aí eles tinham conversado e decidido, no dia de hoje, no caso, no sábado, que eu tinha acabado de levar ela pra lá, que eles iriam reproduzir, iriam fazer igual. E parece que ele já tinha mandado foto pra ela das coisas dele. E ela já tinha mandado dele também. A minha filha de 10 anos estava trocando fotinhas. Gente, esse é o problema de você dar um celular pra uma criança que tem 10 anos. Mas eu achei, sei lá, que ela ia ver Peppa Pig. Eu achei, sei lá, que ela ia fazer qualquer outra coisa, menos ficar fazendo isso. Então eu não prestei muita atenção, erro meu como mãe. Beleza. Li aquilo, entrei em desespero, eles falando que eles iam fazer, e ela já tinha pesquisado como que fazia, onde fazia, não sei o que ela tava pronta, que ela tava ansiosa. Basicamente a minha filha estava detalhando ali no diário dela que ela teria a primeira vez dela com um amiguinho dela. E detalhe, ela colocou que eles já tinham planejado tudo, que não tinham chamado os outros amigos, era só ele e ela pra ficar só os dois. Lá eles inventaram uma desculpa pra mãe do menino, que não sei o que a mãe do menino era desatenta, não prestava atenção, que eles podiam ficar no quarto de bobo, então que daria tempo, que não sei o que. E tudo ali, gente, tudo detalhado, não sei o que. Eles já tinham beijado, já tinham trocado a marcha, já tinha feito acontecido dentro daquela escola, dentro daquele banheiro daquela escola. Eu fiquei horrorizada. Peguei o meu celular, comecei a ligar pra mãe do menino, ligar, a mulher não me atendia. Peguei o meu carro desesperada. Eu nunca cheguei tão rápido num bairro. Nunca. Eu fui, amor, mais rápido que avião. Cheguei batendo na porta, esmurrando a porta, né? E aí a mãe dele, que estava deitada no sofá dormindo, acordou no susto, abriu a porta e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Não, eles estão no quarto fazendo trabalho, tá tudo bem, eu tô aqui na sala. A mulher tava com a cara de sono, de que não dormia há 10 dias. Eu falei, você tava dormindo, eu tô vendo que você tá dormindo, como é que você não vigia as crianças, como assim? Disse que ela, não, mas eles só estão fazendo um trabalhinho. Gente, eu entrei com tudo na casa da mulher, perguntando onde é que é o quarto do seu filho. E aí ela me mostrou, eu falei, eles estão pensando em namorar, eles vão namorar, que não sei o que, a mulher não entendendo nada. Eu me leva pra quarto do seu filho, me leva pra quarto do seu filho. Quando eu abri a porta, tava os dois sem vestes. Os dois, amor, pronto pro bote. Tirei Valentina de cima daquele menino, mas dei tanto nela, mas tanto. A mãe do menino também deu, eles apanharam mais que tamborim no samba. No fim, eu levei Valentina pra casa pelas orelhas, botei ela de castigo, tirei o celular, né? Expliquei pra ela o que podia, o que não podia, né? Como era a situação e tal, não sei o que. Obviamente ela ficou revoltada, porque eu li o caderno dela, que não sei o que. Eu falei que não queria saber, que eu era a mãe dela, que ela tinha que me obedecer e pronto. Então, assim, tirei o celular dela, ela ficou 1 ano sem telefone. 1 ano. Ah, mas é muito problema, vai fazer outra coisa. Ficou 1 ano sem telefone. Depois eu devolvi, mas agora o telefone dela é monitorado, né? Tudo que ela faz é monitorado. A mãe do menino também teve a mesma atitude, porque, gente, eram crianças de 10 anos. Eu entrei em desespero. Se ela não tivesse escrito no diário, se eu não tivesse lido, o que teria acontecido? Enfim, hoje em dia Valentina tá sob controle.